Josué 24:14. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir o finalzinho? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar, meus queridos, pedir a bênção, a direção de Deus. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa noite de louvor, de adoração, por este culto que te prestamos. Sabemos que o Senhor está acatando, Senhor, aquilo que entregamos nesta hora, o nosso serviço, a nossa adoração, aquilo que oferecemos, ó Pai, com o nosso coração, nossos louvores, nossas orações, e que nesse momento, ó Deus, a Tua palavra possa falar ao coração de todos nós, trazendo luz, direção, exortação, consolação, vindo ao encontro, Senhor, das necessidades de cada coração. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ajude, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Josué, capítulo 24. Último capítulo. Se você observar bem aí, nós estamos no último capítulo em que ele está se despedindo. Se você ver o verso de número 1, a palavra de Deus nos diz que ele reúne todas as tribos de Israel em Siquém, chama os anciãos, os seus cabeças, os juízes, os oficiais, os líderes, e ele tem então uma palavra muito importante. É uma palavra de despedida. Lembra que Josué vai receber de uma incumbência, né? Ele vai suceder nada mais, nada menos, quando ele ainda era muito jovem, lá no capítulo de número 1, a gente vai ter um panorama bem rápido desse livro, para a gente entender uma coisa que eu acho muito importante. Aqui você tem no capítulo 1, quando ele recebe uma missão de conduzir esse povo para que eles possuam a terra. Ele recebe, vamos falar assim, o bastão das mãos de Moisés. Cessa o ministério de Moisés, e ele vai então dar início. E Deus chama ele e anima ele. Quando aquela passagem no capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aqui ele diz assim, no verso número 7, tão somente, o 6 e 7 é melhor, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E aqui você tem então ele recebendo de Deus essa missão, e você vai ter uma sucessão então de capítulos que eles vão avançando e possuindo a terra, derrubam as muralhas de Jericó. Aqui a palavra de Deus vai mostrando eles tendo conquista após conquista, até que já no capítulo 13, muitos anos se passaram. A Bíblia diz no verso número 1, era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. E ali então você vai ter até o capítulo que nós lemos, a distribuição daquilo que já havia sido conquistado, toda a herança de todas as tribos. Você vê no capítulo 15, a herança de Judá, herança de Hebron, herança de Efraim. Você tem toda a distribuição,
Eles recebem a terra, fecha no capítulo 24, Josué já velho, cumpriu a missão que ele precisava cumprir, foram até onde era possível ir. Eles teriam que agora aprender a conviver com inimigos muito próximos, nem tudo foi conquistado. E reúne o povo e traz uma palavra muito importante. Essa palavra tem, primeiro de tudo, uma questão de identidade. Ele fala profeticamente: então disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor. Quando eles falavam isso, é como se fosse Deus falando através do profeta. E ele era um líder, liderou o povo para conquistar a terra, mas aqui era Deus falando através dele. E Deus disse assim: antigamente vossos pais, vai descrevendo toda a história de Abraão, desde Naor, quando libertou, levantou Moisés, libertou o povo, caminhou os 40 anos. Gente, você vai ver toda uma história, uma questão de identidade. E o verso de número 14, quando agora Josué reúne o povo e tem essa palavra tão importante para o povo, dizendo assim: agora, pois, temei o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Essa palavra, meus irmãos, que desafia o povo a servir, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Nós somos chamados para servir. Deus quer ser servido, mas primeiramente, Deus lembra que a gente tem uma identidade, a gente tem uma origem, de onde nós viemos. Existe uma história. Mesmo que você não tenha necessariamente nascido numa casa, né, onde pessoas serviam a Deus, pode ser que você seja a primeira geração. Você tem uma identidade. Você faz parte de um povo, de algo maior. Você não é uma ilha, você não está desconectado. Deus tem um propósito na sua vida, você faz parte de uma história muito maior, da história do povo de Deus. É essa a identidade que Deus quer dar para o povo. Todo o capítulo 24, o verso de número 14, ele dá essa chamada para o povo: ó, vocês têm história, seus pais serviram no passado, agora nós vamos servir também. Como que Deus quer ser servido? Ele divide em duas formas: com integridade e com fidelidade. O primeiro aspecto, servir com integridade e com fidelidade. Ele fala: deitar fora os deuses a quais serviram vossos pais além do Eufrates, e servir ao Senhor. Existe um aspecto, quando a gente quer realmente servir a Deus, de coisas que Deus quer mudar na nossa vida. A gente prega, ensina, e é verdade isso, eu tenho enfatizado muito isso, essa é uma tônica da nossa igreja: venha como está. A gente fala isso, a gente ensina isso. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, elas têm que vir como elas estão. E a gente tem que ter um mínimo de maturidade para aprender a receber as pessoas como elas são. Às vezes vem com vícios, gente. Às vezes vem com coisas erradas, às vezes vem com costumes errados, às vezes vem com um estilo de vida que não agrada a Deus. Mas se Deus está chamando para a pessoa vir como ela está, quem somos nós para julgar? E outra, quantos de nós já estamos há décadas na igreja e muita coisa ainda não, que deveria ter mudado, ainda não mudou. Muita coisa da nossa vida ainda precisa melhorar, ainda não melhorou. E a gente está aqui servindo a Deus, e Deus está aceitando nós, apesar de nós. Aceitando o nosso serviço, apesar de nós. Então, o primeiro aspecto é esse, realmente. Quando ele desafia o povo a servir o Senhor com integridade e com fidelidade. Mas primeiro, deitai fora os deuses aos quais serviram aos pais além do Eufrates. Haviam coisas no meio do povo que precisavam ser tiradas. Mudança, Deus quer realmente mudar a gente. Então, como eu disse, é uma pregação, é uma ênfase que eu gosto, eu acho que a igreja tem que ter essa ênfase. Venha como está. Colocamos muito tempo a entrada na nossa igreja, assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Era uma forma até irônica, né? Ninguém é perfeito. Mas pessoas que se acham perfeitas, não, nem vêm para a igreja. Porque se você vir, você vai ser um problema aqui. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, mas que estão num processo de aperfeiçoamento. Por isso que a gente diz assim, aquela frase famosa de Filipenses, que diz assim: Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos. Legal, é uma mensagem bonita, ela é cativante, ela atrai as pessoas. E eu, se eu não conhecesse o Evangelho e ouvisse uma igreja ensinando isso, eu ia ficar curioso, eu quero ver o que essa igreja tem para falar. Porque geralmente igrejas, e muitas vezes evangélicos, têm fama de serem o quê?
moralistas, muitas vezes até hipócritas, exige das pessoas coisas que nem eles praticam, é uma fachada, porque a gente sabe que não é realidade. Se a gente entrar na casa de cada família aqui, a gente vai ver muitas imperfeições, os casamentos são imperfeitos, a criação dos filhos são imperfeitas, muitos de nós temos problemas complexos dentro dos nossos lares, e a gente às vezes vai passar anos e anos, e às vezes nunca vai resolver, e a gente vai ter que aprender a viver com isso. Então, como que a gente vai ter um discurso moralista para as pessoas que estão chegando, se a gente está há décadas dentro da igreja, com um monte de coisa errada na nossa vida? E quem de nós tem condições de atirar a primeira pedra? Como Jesus diz, quem não tiver pecado, atira primeiro. Nenhum de nós. Então não pode haver isso. E o discurso inicialmente é esse, sim, não, venha como você está, Deus te ama bastante para te aceitar como você é. Essa é a ênfase da igreja. Mas isso não termina aí. Porque a frase de Filipenses, ela é muito irônica, né? Ela começa dizendo isso, só que termina dizendo assim, que Deus te ama bastante para te aceitar como você está. Mas Ele te ama demais, mais do que simplesmente o bastante. Ele te ama tanto, Ele te ama demais para permitir que você continue sendo o mesmo. Então você é imperfeito, você tem problemas sérios na sua vida, na sua família, Deus sabe disso, venha como você está. Não tenha vergonha nesse sentido, de se apresentar diante de Deus, daqui eu estou aqui, ó, minha vida está aqui, minha família está aqui, com todos os problemas, as minhas imperfeições. Deus me ama bastante para me aceitar como eu sou, mas Ele me ama demais para permitir que eu continue o mesmo. Deus não vai deixar como está. Pode ter certeza de uma coisa, quem se aproxima de Deus, Deus vai começar a lixar, e Ele vai usar muitos instrumentos, ferramentas e meios para polir a nossa vida, e aos poucos raspar essas arestas, tirar coisas do nosso meio, quebrantar esse vaso. Pode ter certeza que aquele que começou a boa obra em nós, diz a Bíblia, vai completar. Então venha como você está, e Deus te ama bastante para te aceitar como você é, mas Ele te ama demais para permitir que você continue o mesmo. Se você quer servir a Deus, a palavra, vamos dizer assim, chave para servir é assim, ó, santificai-vos, tirai do vosso meio, como Ele diz aqui para o povo, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Se você quer servir a Deus com integridade e fidelidade, primeira coisa, ou nem começa, tire fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho nenhum ídolo lá na minha casa não, pastor, não tem nenhum Deus a quem eu adoro. A gente sabe que deuses, e o conceito de ídolo, não é uma imagem, uma entidade que algumas religiões pagãs veneram, não é nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que os sacerdotes tinham ídolos no coração. Deus manda tirar ídolos do coração, e tem uma passagem interessante que eles começam a questionar Deus, mas cadê? Não tem nenhum ídolo aqui, eu vou tirar ídolo da onde? Não tem ídolo na minha casa? Ídolos do coração, são coisas na nossa vida que precisam ser tiradas, são coisas que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, são coisas que atrapalham a nossa vida, não deixa a gente evoluir, não deixa a gente crescer. Todo mundo tem, ninguém é perfeito, todo mundo tem algo para melhorar, para crescer, todo mundo tem algo para deitar fora, para tirar, para poder servir melhor ao Senhor. Então, quando o Josué fala, no último capítulo, nos últimos momentos da sua vida, a palavra final de despedida da nação, desde o capítulo 1, como a gente viu, ele conquistou toda a terra, capítulo 13 já estava velho, capítulo 13 diz assim, você já está velho, vamos agora distribuir aqui a terra. Começa do 13 ao 24, são 10 capítulos que a herança é distribuída, e ele encerra falando isso para o povo. Vamos temer ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Primeira coisa, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. O conceito de ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. É tudo aquilo que está interferindo na nossa vida. O que incomoda a gente. O que muitas vezes se torna tão central na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que às vezes a gente
não consegue descansar em Deus, produz em nós ansiedade, preocupação, produz em nós algo que impede a gente de confiar em Deus, faz com que a nossa vida seja controlada. Tudo aquilo que controla a nossa vida é um tipo de ídolo, é maior do que Deus na nossa vida. Se nós não descansamos, é porque nós estamos com aquilo é grande demais para a gente ainda. Na medida que a gente vai entregando, descansando, confiando, deitando fora, tirando coisas que atrapalham, vai ficando livre o canal nosso com Deus, e a gente vai experimentando coisas maravilhosas. E é interessante que isso parte de uma decisão. Por isso que no verso seguinte, Josué vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, porque era necessário fazer algumas coisas. Ele coloca o povo numa situação assim, ó, contra a parede. Vamos servir a Deus? Vamos. Mas para isso você tem que fazer isso aqui. Ó. Aí ele fala: mas se você acha que é ruim servir a Deus, porque vai custar caro, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, pode ser que tenha que mudar alguma coisa da sua vida, pode ser que você tenha que mudar algum hábito, pode ser que você tenha que reconhecer algo que você não queria reconhecer. Se vos parece mal, vocês têm que tomar uma decisão agora, o que vocês querem da sua vida, onde você quer chegar com isso. É mais ou menos isso. Escolhei hoje a quem se vai. É o conceito de tomar uma decisão. Meus irmãos, nada na vida da gente dá certo se a gente não tomar decisão. Quanta coisa da nossa vida está empacada, a palavra é essa. Não vai, porque a gente não toma decisão. Você já viu o significado da palavra decisão? Vem de cisão, de corte. Algumas coisas precisam ser rompidas. Decisões, elas exigem de nós rompimento, preço que se paga, mudança, tira. Por isso que ele fala assim, ó, escolha. Você tem que fazer escolhas, não dá para ter as duas coisas. Nossa vida, há situações que a gente tem que escolher. E quando você escolhe uma, às vezes, não necessariamente sempre, mas às vezes é em detrimento de outras. Então Josué está colocando aqui, ó, não dá para você servir a dois senhores. Algo que vai reverberar no Novo Testamento. Quando a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, não dá para servir as dois senhores. Não dá para agradar a Deus, é um mamon. Jesus fala isso. Então a nossa vida com Deus, ela é pautada por escolhas que nós fazemos. E muitas das escolhas envolvem essa palavra, decisão. O que é cisão? É um corte. Há momentos que a gente tem que ter uma linha, em que dali para frente, alguma coisa vai ter que mudar. É assim que acontece, não é mágica. A gente pensa que santificação é uma mágica. É uma mágica que o Espírito Santo vai fazer na gente. Não. É um confrontamento. É espelho. Você sabe que há situações em que tiram o espelho, né? Eu me lembro quando eu vivi durante 5 anos cuidando de uma pessoa com câncer oncológico. E eu nunca entrei num centro oncológico que tivesse espelho. Eu comecei a prestar atenção. Nossa, um lugar tão suntuoso. A maior clínica de oncologia que tinha lá em Ribeirão Preto. Enorme. Prédio suntuoso. Que era coberto pela Unimed e cobria lá, né? Eu entrei lá no banheiro. Parecia aqueles banheiros de bar de... Sabe aqueles banheiros de bar de ponto de posto rodoviário, assim, né? Não tinha um espelho. Aí eu no outro, não tinha espelho. Aí no outro andar eu fui, não tinha espelho. Aí eu me toquei. Eles não colocam espelho em centro oncológico. Porque já é tão difícil para as pessoas passarem por todo aquele processo, e o espelho lembra o que elas estão vivendo. Então é algo comum. Quem está passando por processo de tratamento quimioterápico, cai o cabelo, cai a sobrancelha, o rosto fica inchado de tanta remédio, corticoides que se toma. Então é uma coisa que eles tiram do centro oncológico, desde do consultório do médico oncologista até o centro onde tomava, não vi um espelho. Aí eu caí minha ficha e falei, claro. Aí me disseram, isso mesmo é comum. Você não vê espelho nesses lugares. Para não ser desagradável. Só que aí tem um detalhe. Igreja é um lugar que tem espelho. Não é um lugar que a gente tira o espelho. O mundo, quando ele quer que você se sinta confortável, o que ele faz? Ele tira o espelho. Ele não deixa você ver quem você é. Ele não deixa você ver as suas imperfeições. E o mundo, ele é talhado. O que a gente vive lá fora? A gente vive um entorpecimento das coisas. A gente é entorpecido por recreação atrás de recreação.
redes sociais, tudo que você vê nesse mundo é uma forma de maquiar quem nós somos. É como se fosse uma forma de entorpecer a gente, para a gente não ver a realidade e conseguir viver diante de tantos problemas. Só que a igreja não é um lugar de entorpecer, não é um lugar onde o pastor vai maquiar as coisas, é um lugar onde você, de cara, você é confrontado com um espelho. Esse é você, essas são as imperfeições. Vem como você está, mas deixa eu contar uma coisa para você, Deus vai colocar um espelho na sua vida, está feio, está muito feio. Não é um lugar que a gente burila o nosso ego. Igreja não é um lugar que a gente sai daqui e fala assim, nossa, como eu sou bom. Se você sair de uma igreja se achando o bom centro, se você sair de uma igreja se achando o centro, tem algum problema naquela igreja. É uma igreja que inverteu o evangelho. Você vai sair de lá assim, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser um servo melhor. É um lugar que incomoda a gente. Pregação é algo que incomoda a gente. Conforta. Tem hora que a gente precisa de conforto, né? Tem hora que a gente fala, Deus, põe o espelho mais de longe, devagar, porque está dura, essa semana foi pesada. Deus sabe do que você precisa. Tem vezes que você precisa de um conforto. Jesus sabia. Jesus tinha coisa que ele queria falar para os discípulos, e olhar para a cara dos discípulos assim, eles não vão aguentar. Aí ele diz assim, há muitas outras coisas que eu queria vos falar, mas vós não podeis suportar. Vai ter a hora certa. Então Deus sabe a dosagem do remédio. Ele não vai te arrebentar de cara, porque você não vai aguentar. Ele vem para cá, Deus te dá um abraço, vem cá, você é o filho de Deus, você é a menina dos olhos, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te abençoar, beleza, senta aí e vamos começar a trabalhar. Aí você começa a ler alguns versículos na Bíblia, Deus vai completar a boa obra. Começa a ler que você é pecador, que tratar a esposa do jeito que você está tratando não dá certo, você vai ter que mudar. Se você não mudar isso, Deus não vai ouvir nem a tua oração, está lá na Bíblia. Aí começa a falar para as mulheres também, que as mulheres devem amar os vossos maridos, as esposas, o marido, a esposa. Aí chega a dizer para o marido, ó, como Cristo amou a igreja. Aí você começa a ver coisa e fala assim, nossa, eu preciso mudar isso aí, preciso melhorar. Aí Deus vai trabalhando a sua vida. Aí você vem para a igreja e o Espírito Santo vai te incomodando, a pregação te incomoda, a música incomoda, é um espelho que é colocado, você começa a ver os seus pecados, você tem um momento de confissão de pecado, você reconhece, você avança um pouquinho, melhora um pouquinho, está cansado, Deus quebranta você numa situação, coisas acontecem na sua vida, você é esmagado, você se sente um verme, você vem para a igreja, Deus te abraça de novo, você é menina dos olhos, eu te amo, aguenta firme. Você levanta, você sai firme daqui com a cabeça erguida para servir a Deus. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer, vai te quebrantando, vai mostrando como você é fraco, como você é miserável, como você é pecador, você erra aqui, você erra na sua casa, você erra na criação dos seus filhos, você erra no relacionamento com o seu cônjuge, Aí você vem para a igreja, o Senhor tem misericórdia de mim, e bate no peito, que eu sou pecador. Aí a Bíblia diz assim, que você sai daqui justificado, em comunhão com Deus e fortalecido. E o outro fala assim, graça te dou, porque eu não sou como esse outro aí, ó. E o que a Bíblia diz? Que todo se humilha será exaltado, e que todo que se exalta será humilhado. Se você vier para a igreja e for humilhado, você vai ser abençoado. Você vai sair daqui abençoado. Porque aquele que entrou na igreja e se humilhou na presença de Deus, Deus exaltou. E aquele que entrou na igreja se achando, Deus quebrou. E quando você sai daqui humilhado, quebrantado, falando, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso mudar muita coisa na minha vida, é porque Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Ele corrige o filho a quem ama. A Bíblia diz que o juízo começa dentro da casa de Deus, não do lado de fora. A gente vê na televisão as coisas erradas, a gente vê no jornal as coisas erradas, fala, nossa, Deus não vai fazer nada. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz que o juízo começa dentro da casa de Deus. Deus está preocupado com os seus filhos. Se na rua da tua casa tiver 10 crianças brincando e o teu filho está lá no meio, e uma coisa muito errada acontece, você vai lá fora, vai brigar com o filho do vizinho, com o outro. Tem algum problema com você? Porque hoje é assim, né? Todos os filhos estão errados, não é o nosso. Né? Não é assim que a gente faz. Né? Antigamente diz que na escola, quando o filho tirava nota ruim, pai, a cinta comia em casa, né? Hoje não, os pais vão lá na escola brigar com o professor.
Por que o filho está mal na escola? Por que o professor não sabe ensinar? A escola não presta, troca o filho de escola. E o problema, quem não presta não é a professora, quem não presta é o filho. Às vezes, né? Então, Deus não é assim. Se tiver um monte de filho fazendo coisa errada na rua, você vai atrás do seu. E você vai corrigir o seu filho. O do vizinho, que corrige o vizinho. Por isso que a Bíblia diz que o juízo começa dentro da casa de Deus. Então, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está mais preocupado com você do que com o mundo lá fora. Por quê? O dele está guardado, meu irmão. Nada nesse mundo vai passar batido. Deus vai passar o pente fino. Não tem uma coisa errada que aconteça lá fora que você veja, que um dia não vai ter que prestar conta a Deus. E tem uma eternidade para pagar. Deus não está preocupado com essa turma, não. Deus está preocupado com a gente. O juízo começa com nós. Deus corrige o filho que ama. Ele quer trabalhar na sua vida. Porque a gente, né, às vezes acontece isso. O cara lá que não tem Deus, ele apronta, não acontece nada. A gente apronta um pouquinho, pau na gente. E aí a gente, Deus, está louco. Aí a gente fala, Deus olha para a gente e fala assim, filho, você é meu filho. Eu vou trabalhar com você, eu vou corrigir você. Deus corrige o filho que ama. Sinal de que você é amado especial para Deus. A gente faz uma coisinha errada e vem a lambada na gente. O outro lá faz e não acontece nada. A gente faz um negócio errado, vem a lambada na gente. Porque Deus te ama. Deus não quer que você se desvie. Deus não quer que você se afaste. Deus quer que você cresça, evolua, amadureça. Antes, diz a Bíblia, crescei na graça e no conhecimento. Tudo é para o nosso crescimento. Tudo que foi escrito é para nós, para o nosso crescimento, para o nosso exercício espiritual, para nós nos desenvolvermos espiritualmente. A palavra de Deus é escrita para você, para te corrigir. Deus vai conduzir a sua história de uma tal forma que você um dia não vai se conhecer mais, de tão parecido com Cristo que a gente vai se tornar, porque Deus vai torcer o pano até a água sair. E Ele está trabalhando, né, gente? Vai trabalhar. Porque sempre que Deus quer usar um instrumento, Ele primeiro santifica. Não podia entrar nenhum instrumento, nenhum objeto, dentro da casa de Deus, sem ser santificado. O que significa a palavra santificado? Separado para uso exclusivo. Deus quer exclusividade, por isso que Ele fala, escolha quem você quer. Não dá para servir a dois senhores, Jesus vai dizer lá na frente. Aqui é a mesma ideia de Josué. Gente, é o seguinte, para servir a Deus nós vamos ter que abrir mão de umas coisas. Vai custar um preço. Mas se parece ruim para você, você tem que tomar uma decisão. Filho. Não dá para enrolar Deus. Não dá para ficar no meio do campo. É o que Josué está dizendo. Vocês têm que escolher. Se vos parece mal servir a Deus, escolha hoje o que você quer fazer da vida. A quem servais? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, a cuja terra habitais. Aí ele toma uma decisão. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe que ele tinha opções e ele teve que tomar uma decisão. Então, meu irmão, servir a Deus envolve decisão. Há coisas que a gente vai ter que abrir mão. Há coisas que a gente vai ter que ter cisão. Tem coisa que a gente tem que cortar. E tem coisa que dói cortar. Tem coisa que está tão arraigada na gente, no nosso comportamento, no nosso caráter. Sabe, às vezes é só um pouquinho, a gente fala. Eu me lembro que uma vez pegaram um boliviano com cocaína, pararam o carro e tinha uma droga lá dentro. Eu acho que ele já deve ter atravessado a fronteira com tanta droga, que era tão pouca, e eu nunca esqueço do que ele falou para o repórter, falou, só um pouquinho de pó. Ele falou assim, só um pouquinho, vou ser preso por causa só disso, só um pouquinho. Era só o que a polícia queria, só um pouquinho. E eu nunca esqueço dele falar isso, só um pouquinho de pó, vá. Não foi nada, vá. Todo mundo tem um pouquinho de coisa que não quer abrir mão, que dói.
E se deixar, a gente vai ficar com aquele negocinho ali, incomodando. Deus quer que a gente corte. Todo mundo tem, gente. Faz uma análise na sua vida. O que você acha que melhoraria na sua vida se você cortasse? O que na sua vida você tirar da sua vida? Você reclama demais? Problema? Murmura. Dentro de casa, quem é a pessoa que mais reclama dentro da sua casa? Não fala, fica quieto. Pensa. Sempre tem alguém que reclama. Ó, você é a pessoa que mais reclama. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Agradece. Quem reclama demais, começa a agradecer. Se você vê na Bíblia, nunca Deus exige uma coisa boa, ou um comportamento bom, ou uma atitude, uma coisa, sem antes tirar o ruim. Aquele que roubava, não rouba mais. Agora trabalha, para quê? Com a própria mão, tenha dinheiro para ter com que comer. O fruto do vosso trabalho. O tempo todo a Bíblia fala assim, vos despi do velho homem, para vos revestir do novo homem. Pastor, o que isso tem a ver com serviço? Meu irmão, há um ponto que a gente não tem como a gente fugir. Quando a gente fala de servir, santificai-vos. Para você poder servir. Deus vai limpar. Deus vai limpar. O fogo, ele purifica a prata, o ouro. E sobra uma coisa chamada escória. E Deus está queimando a gente para nos purificar. E quando Deus coloca fogo na gente, às vezes coloca na nossa vida, sabe, é quando as coisas se tornam desconfortáveis, quando é cansativo, é desgastante às vezes, quando a gente passa por um processo de sofrimento. Ele tem um propósito, todo sofrimento tem um propósito. A aflição, ela purifica, gente. Não tem, a vida não é um parque de diversões, gente. Vai doer. E às vezes, para tirar algumas coisas, eu digo assim, gente, quanto mais difícil é para sair a coisa, mais duro mais vai doer, cirurgia. E às vezes é sem anestesia. Deus deixa a dor vir, a aflição, a angústia, para nos quebrantar, para nos moldar, para nos purificar e nos fazer um novo vaso. Nós queremos servir a Deus. Faz de mim, aquela música linda, quebranta-me, Senhor, e faz de mim um vaso novo. Não tem aquela música linda que fala isso? Tem que quebrar, não tem jeito. Tem que moldar, tem que fazer um vaso novo, tem que quebrar o velho. E é uma analogia que a gente vê constantemente na Bíblia. Uma decisão precisa ser tomada. A palavra de Deus nos diz que Josué colocou diante do povo uma opção. Vocês têm que escolher. Ou vocês vão servir aos deuses, a quem serviram os vossos pais, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quando eles entraram naquela terra tinha outros deuses ali também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão. Aí você vai entrar num outro probleminha, que não vou poder me aprofundar agora. Quando você fala assim, eu e a minha casa, ele está falando como o líder daquele clã, daquela família, daquele lar. É uma decisão, eu e a minha casa. Agora, mas dentro de uma família, você tem muitas pessoas, e elas vão ter que tomar suas decisões também. E elas vão ter que ser responsabilizadas pelas decisões que elas vão tomar. Então, meu irmão, a nossa parte é o seguinte, ó, eu e minha casa vamos servir a Deus. Quem quiser, vem comigo. Quem quiser, vem comigo. Na minha família, no meu lar, no meu clã, nós aqui servimos a Deus. Se alguém na minha casa não quer vir comigo, não quer servir a Deus, vai ser responsabilizado. Até uma determinada idade, a gente faz o quê? A gente dá um tabefe, puxa a orelha e enfia dentro do carro. E leva para a igreja. Leva para Cristo. Claro que eu estou ironizando, não é assim. Mas vai chegar uma hora que não vai mais dar para fazer isso. Não vai mais dar. Nossos filhos vão chegando lá 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Meu irmão, para. Deixa eu contar. Pai, mãe, acorda. Você tem que pensar o seguinte, você não vai estar aqui amanhã.
Mas quando é essa amanhã? Não sei, pode ser amanhã mesmo, literalmente, pode ser daqui 10, 20 anos. Você não vai estar aqui. Seu filho vai decidir quem ele vai servir. Eu acho que colocar responsabilidade é o que Josué está fazendo. Ó, decide o que você quer da sua vida. Eu vou servir a Deus. Responsabilidade é sua. Eu não vou estar aqui amanhã. Eu não vou poder cobrar se você foi na igreja, se você orou, se você leu a Bíblia, se serviu a Deus. Meu irmão, a gente tem que transferir a responsa e descansa, faz sua parte, acabou. Amanhã nós não vamos estar aqui. Vai chegar uma hora que eles vão decidir pela vida deles. E eles vão responder diante de Deus. E isso é transferência de responsabilidade? Não. Isso é cada um assumir a sua responsabilidade. Devagar a gente vai chegar um dia, pai e mãe, você não vai estar aqui. Você está preparando o seu filho para isso? Você não vai estar aqui. Se ele vai domingo decidir se ele vai na igreja cultuar a Deus ou não, é uma decisão que ele vai ter que tomar sozinho e vai responder diante de Deus. Você não vai estar aqui para cobrar. Um dia você não vai estar mais aqui. Na melhor das hipóteses, eu espero que não, porque se inverter é pior. O ideal é que isso aconteça. Que um dia você vai embora antes e ele fica aqui. E ele vai ter que decidir a quem ele quer servir. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão que os servos de Deus no passado tomavam. Muitas vezes a família toda ia, outras não. A gente tem muita passagem na Bíblia. Um dos juízes que eu mais admiro é Samuel, o juiz Samuel. Você já leu na Bíblia que os filhos dele não foram bons juízes como ele? Às vezes, ele foi o melhor juiz. O maior e melhor juiz que teve na Bíblia, quem foi? Samuel. Leia um pouquinho sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer assim, os filhos de Samuel não serviram, não eram tementes a Deus, eles não eram justos como Samuel, não. Meu irmão, um dia cada um vai responder diante de Deus. Tinha até uma parábola antiga na Bíblia que dizia assim, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes embotaram. Era um dito popular que tinha. Deus manda o profeta dizer assim, meu irmão, coisa nenhuma. A alma que pecar, essa morrerá. Se um pai justo tiver um filho injusto, meu irmão, o problema é do filho. E tem casos que o pai é injusto e o filho é justo. Isso está na Bíblia. Não tem garantia. A gente transfere a responsa. Vai responder diante de Deus. Eu nem aqui vou estar. Um dia, meu irmão, eu espero, né? Que seja desse jeito, não o contrário. Os meus filhos vão segurar no meu caixão. Eles vão lá e vão descer o caixão. Tampou. O pai não está mais aqui. O pai não vai ligar. O pai não vai chamar para ir na igreja. Não vai perguntar se já tomou banho, se já pôs a roupa, se vai assistir culto. É com eles. Isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer. Pai, então vai preparando. Um dia... Pai, todo mundo está aqui, pensa, os seus filhos vão pegar na alça do seu caixão, e vai descer o caixão lá, tchom, e tampa. Você já viu aquela história do pai que não sabia o que fazer, que os filhos, o pai era temente, servo, consagrado, e os filhos não estavam nem aí para Deus. E o pai orava, Senhor, me dá uma morte tranquila, já estava velho, o Sião, e nada de ver fruto do Espírito, Deus, na vida dos filhos. Os filhos tudo pagão. E ele orava, Senhor, ele idealizava, quando eu morrer, eu quero aquela morte tranquila, deitada no quarto, na cama, os filhos em volta da cama, no leito da morte, e o pai testemunhando de Cristo, de Jesus, as últimas palavras, servir ao Senhor, e fecha os olhos, amém, e vai para o céu. Ele orava para ter uma morte assim. Vocês já ouviram essa história? Alguns já ouviram aqui, outros não. Aí, o pai estava velho, ficou doente. E uma doença terrível. E esse homem sofreu, agonizou. E aquela morte demorada, que o homem urrava no leito de morte, ninguém chegava perto, foi um inferno, morreu, até a pior morte que podia ter. E os filhos pegaram no caixão e enterraram o pai. Os dois. Olhou um para a cara do outro e falou assim, agora,
Como eu falei, um dia os seus filhos vão olhar um para a cara do outro, dos irmãos, e falar, é com nós. Eles falaram, e agora? Mano, um falou para o outro, irmão, é o seguinte, pensando bem, se o pai, que servia a Deus, ia na igreja, orava, lia a Bíblia, morreu desse jeito, que vai ser de nós, vamos para a igreja. Entendeu? Você não sabe o que Deus vai fazer e vai usar. O pai queria uma morte tranquila, que os filhos iam ficar, ia ser uma despedida tranquila. Não foi. Essas despedidas, às vezes, dolorosas, para acordar, para abrir os olhos. Um dia nós todos vamos partir, vamos prestar conta. E o pai sofreu, e isso é uma história, não é verdade isso não, viu, gente? Mas é uma lição, entende? Você está aí orando para Deus abrir o coração dos seus filhos, fazer eles consagrados. Quem sabe, Deus pode usar muitos meios para chegar nos seus filhos. E se Ele quiser usar a sua vida para isso? Pode ser que seja assim. Sofrimentos especiais, porque a gente acha assim, que se eu tiver uma vida de muita prosperidade, saúde, aí eles vão ver, nossa, como Deus abençoou o nosso pai, né? Vamos servir a Deus? Às vezes não. Às vezes o testemunho é eles verem você sofrer e permanecer fiel. Chorar de joelho, clamando a misericórdia de Deus, diante de situações que humanamente a gente não vê solução, e eles podem ver Deus nessas horas. Pensa que não? E eles nunca mais vão esquecer disso. Nos momentos mais difíceis, você é um pecador, confessou seus erros e assume os seus erros diante de Deus, pede perdão. Isso marca um filho. E quando a gente tem uma atitude moralista, hipócrita para os nossos filhos, são péssimos pais, péssimos maridos, péssimas esposas, e acha que isso aí vai impactar os nossos filhos? Gente, mais do que ninguém, nossos filhos conhecem os nossos pecados. Você reconhecer que você é um pecador miserável, que você precisa da graça de Deus, e que eles também precisam da graça de Deus, que você não desiste do Senhor, porque você precisa do Senhor, que você é um pecador que precisa da misericórdia de Deus, e mesmo nas maiores aflições da sua vida, você não abandona o barco, porque Deus é o Senhor da tua vida. E você vai ser provado, você vai ser tentado, você vai passar por muitas aflições, e pode ser que Deus use todo esse processo para aproximar você cada vez mais do Senhor, impactar os seus filhos, a sua família. Então, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e muitos profetas e servos do passado serviram a Deus. Davi cometeu muitos erros. E a Bíblia continua dizendo que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele foi um rei segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele não errou. Mas, quando ele foi confrontado, e o profeta Natã pôs o dedo na cara dele e confessou, e apontou os erros dele, o que ele fez? Os reis do passado mandavam matar os profetas. Ele fala assim, eu pequei. E pede para o profeta, ora para Deus ter misericórdia de mim. Quando ele está fugindo com Betsebe, o filho no colo, e uma meia dúzia de fiéis que continuaram com ele, e um homem sobe no morro, começa a jogar pedra nele, um soldado puxa da espada, vou matar esse incircunciso Davi, e fala assim, não, baixa a espada, porque pode ser que Deus mandou esse homem jogar pedra em mim, eu mereço. Percebe? O que os filhos não podem ver na gente é hipocrisia. Se eles veem um moralismo falso, sabe? Você tem que tomar cuidado de quem que você fala mal, porque o dia que você entrar numa igreja e der um beijinho naquela pessoa que você passou a semana falando mal, você está colocando uma pedra de gelo no coração do seu filho. Quer fazer uma experiência? Passa a semana inteira falando mal de um amigo seu. Chega no sábado, vamos na casa do fulano comer um churrasco, seu filho vai falar assim, eu não vou. Você passou a semana inteira falando mal desse cara. Aí chega no sábado, você quer que eu vou lá comer na casa dele? Pensa nisso. Pensou?
A gente passa a semana toda falando mal da igreja, falando mal do fulano, de ciclano, de beltrano. Vamos para a igreja agora. Os filhos falam, eu não vou. Não tenho prazer nenhum de ir lá. Você passou a semana falando mal daquela igreja? Você não gosta de ninguém lá? O que você vai fazer lá? Percebe? A gente faz isso. Já falei e vou continuar falando. Quem afasta os nossos filhos da fé somos nós. Com as nossas hipocrisias, com o nosso falso moralismo, com as nossas maledicências, nós estamos afastando eles. Não é fulano, não, nós. Pede perdão para Deus, confessa e muda. E Deus vai colocar um fogo no coração do seu filho quando você começar a bendizer a igreja, mostrar outros aspectos lá dentro, ensinar o seu filho a amar e perdoar as pessoas imperfeitas lá dentro, a conviver com gente que não é muito fácil conviver, porque nem todo mundo é fácil. Você tem que ajudar o seu filho a amar a igreja. Porque falar mal da igreja é fácil, gente. Percebe? Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muita coisa para a gente falar. Deixa mais para frente, chegando maio, a gente vai ter uma série só sobre família. Ai, tem muita coisa para a gente conversar. Aí depois junho vem casais. Estamos ainda em abril, vamos falar mais um pouquinho de serviço. Eu e a minha casa. Foi uma decisão que ele tomou. É uma decisão. O que você precisa decidir na sua vida para servir a Deus? O que você precisa fazer na sua vida que você fala, se eu fizer, vai ser melhor. Coloque diante de Deus, confessa, fala, Senhor, me ajuda, eu não consigo. De repente até maledicência, Senhor, eu quero parar de falar mal das pessoas na frente dos meus filhos. Você vai sair de hoje aqui bem dizendo, todo mundo, né? Olha que bênção, filho, você viu só o culto, que bênção, né? Ele vai olhar para você. Você sempre sai daqui falando mal hoje, está falando bem por quê? Só porque o pastor mandou falar bem. Estou brincando. Feche seus olhos. Toma uma decisão. Cisão. O que você precisa decidir na sua vida para servir melhor ao Senhor? Eu quero amar a Deus, servir a Deus, eu quero que a minha casa sirva a Deus. Os meus filhos tenham amor pelas coisas de Deus. Então você ama que eles vão te seguir. Só isso. Quer saber? É só isso. Ame e sirva com integridade e fidelidade ao Senhor, que os seus filhos vão fazer isso. Ama de verdade, né? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus enquanto o louvor vem à frente e a gente encerra o nosso culto. Ó Pai, não é fácil. A gente muitas vezes é exemplo, ó Pai. E infelizmente somos maus exemplos. Maus exemplos para o nosso cônjuge, maus exemplos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. E a gente precisa mudar, Senhor. Todo mundo aqui precisa mudar alguma coisa. Aqui não é um lugar que não tem espelho. Aqui é um lugar que tem espelho. A gente vê as imperfeições, os pecados, as hipocrisias, as incoerências, o falso moralismo, as maledicências, tudo aquilo que está envenenando a nossa família, os nossos filhos e afastando eles da igreja. Aqui a gente tem espelho, Senhor, para confessar os nossos pecados, pedir perdão. E precisamos pedir perdão para os nossos filhos também, para os nossos cônjuges, das vezes que nós maldizemos, maledicência, das vezes que nós não amamos as pessoas, nós não amamos a igreja do Senhor, falamos mal, não levamos as coisas de Deus a sério, não servimos a Deus com fidelidade e integridade. Pedimos perdão, Senhor, para o Senhor, para os nossos familiares, porque quem sabe não foi isso que esfriou o coração dos nossos filhos e afastou eles do Senhor. Por isso queremos pedir perdão em nome de Jesus, pelos nossos maus exemplos, e ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer os nossos erros, tira de nós a hipocrisia, para que quem sabe o coração dos nossos filhos volte a aquecer pelas coisas do Senhor, e a gente possa dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
aquece o coração do nosso cônjuge, que está frio, se afastando do Senhor, aquece o coração dos nossos filhos, que não querem te servir, não têm prazer, nem alegria de vir na casa do Senhor, aquece o nosso coração, Senhor, para que a gente possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.